Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à 29ª aula do treinamento de Angular. Na aula de hoje, faremos a exibição de mensagens referentes à validação do nosso formulário. Vamos lá, então. Estou no arquivo HTML do componente 11. Eu vou aproveitar e vou excluir esses 3 parágrafos, que era apenas para teste, para verificar se realmente o nosso formulário estava funcionando. Como está tudo ok, eu vou excluir. Ótimo. A gente começa fazendo o seguinte, alguns comentários para facilitar a nossa organização. Então, eu vou colocar aqui o comentário nome, em seguida idade e depois cidade. Começando pelo nome. Bem, o nome tem 2 validações. Validação número 1, verificamos se o campo está vazio ou não. E verificação número 2, precisa ter pelo menos 3 caracteres. Então, para isso, farei o seguinte. Existe um control flow de condicional, que vocês já aprenderam, que é o @if. E aqui, dentro do parênteses, eu vou trabalhar com 2 informações muito importantes. Primeiro, vou trabalhar com o erro de required, requerimento. Então, vamos lá. Lá no nosso formulário, .get, tem um elemento chamado nome, um atributo chamado nome. E esse atributo, a gente quer verificar se tem algum erro. Beleza, mas que tipo de erro? Um erro de requerimento, de required, pois eu estou requerendo uma informação. Eu preciso que determinado campo seja preenchido. Além disso, eu vou utilizar aqui 2 ex-comerciais, formulário.getNome.touched. O que faz esse touched? Toda vez que a gente alterar de um input para outro, esse if será executado dinamicamente, tá bom? Então, alterou de um elemento de formulário para outro, automaticamente será realizada uma verificação. Se isso aqui for verdadeiro, então não foi informado um nome, teremos aqui um parágrafo, e nesse parágrafo eu vou utilizar 2 classes do Bootstrap. Uma chamada alert, com a estrutura do alerta, e outra alert-warning, que vai ter uma cor específica. Nesse caso, um amarelo, tá bom? E eu vou escrever aqui, o campo nome é obrigatório. Podemos salvar, navegador, e o nosso teste é bem simples. Clico aqui no meu campo nome, em seguida posso apertar em idade ou utilizar a tecla Tab. Quando eu altero de um input para outro, a gente executa o if e vejam, o campo nome é obrigatório. Se eu digitar alguma coisa, automaticamente some o meu alert. Agora vamos implementar para a quantidade mínima de caracteres. Visual Studio Code. Eu vou copiar esse if, Ctrl C, pulo uma linha, Ctrl V. O tipo de erro agora vai ser o nosso min length, que é a quantidade mínima de caracteres. Tudo em minúsculo, tá bom? Se isso aqui for verdade, a gente retorna a mensagem, o campo nome precisa conter pelo menos 3 caracteres. Salvando, navegador, vou alterar para a idade, o campo nome obrigatório, volto para o nome, coloco uma letrinha e altera a nossa mensagem. O campo nome precisa conter pelo menos 3 caracteres. Então, RALF. Pronto, deu certo. Para a gente ganhar um tempo, a regra de negócios para a gente validar um nome é a mesma da cidade. Então, lá no Visual Studio Code, eu vou copiar os 2 ifs do nome, Ctrl C, e vou colar aqui depois do comentário da minha cidade. Obviamente, faremos uma pequena alteração. Ao invés de ser formulário.getNome,
será formulário.getCidade. Aqui e aqui também. E lá embaixo, importante. O campo cidade é obrigatório e o campo cidade precisa conter pelo menos 3 caracteres. Salvando navegador, vou dar um tab, mais um tab e mais um tab. Legal, notem que foi feita então a validação do nome e também da cidade. Antes da gente fazer uma validação mais completa aqui, a gente vai implementar no Visual Studio Code a nossa idade. Então, deixa eu copiar aqui o primeiro if do nome. Se formulário.getIdade, e aqui também. Nesse caso, se a gente não informar a idade, o campo idade é obrigatório. Vou dar mais um Ctrl V aqui. Formulário.getIdade, ao invés de ser required, vamos trabalhar com o comando min. Lembrando que o min, a gente está referenciando um valor mínimo, tá bom? Então, no caso, a gente não pode informar idades inferiores a 0. Então, vamos alterar isso aqui. O campo idade não aceita números inferiores a 0. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ao invés de ser min, vai ser max. O campo idade não aceita números superiores a 120. Salvando navegador. Legal. Vou dar um tab aqui. O nome obrigatório. Idade também. Cidade também. Show de bola. Vou passar aqui RALF. Ok. Sumiu o alerta do nome. Idade vou passar 34. Sumiu também. Cidade, vou passar Blumenau. Excelente. Se a gente passar uma idade inferior a 0, por exemplo, menos 34, o campo idade não aceita números inferiores a 0. E se eu passar um número superior a 120, exemplo, 340, o campo idade não aceita números superiores a 120. Pessoal, com isso, então, conseguimos realizar a validação do nosso formulário. Muito importante, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo um link com a estrutura deste arquivo HTML. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não esquece daquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima aula.